Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro programa da nossa série mensal sobre transição capilar. Eu espero muito que vocês gostem dessa nova proposta e também, é claro, desse vídeo. Bom, gente, quem assistiu o vídeo lá, de todas as mudanças de 2017, viu que eu falei que uma dessas mudanças para esse ano seria justamente fazer um programa mensal, uma série mensal, com vídeo sobre transição capilar, porque esse é um assunto que eu gostaria de explorar mais com vocês. Então essa é a estreia dessa nossa série, e eu quero falar pra vocês que a gente vai ter vídeos tanto mais assim, conversados, sabe? Bem de trocar uma ideia mesmo entre amigas, como também vídeos com dicas mais práticas. Então eu tô planejando essa série de uma maneira bem legal. Se você tá passando pela transição ou tá pensando em passar, por favor não deixe de se inscrever no canal e também de compartilhar com suas amigas, porque eu tenho certeza que alguma dica vai ser útil. E esse vídeo, gente, justamente eu quis começar pelo começo, e ele não é exatamente direcionado para quem já tá em transição capilar. Ele, na verdade, é pra você que tá começando a pensar em, quem sabe, talvez, voltar a ter o seu cabelo natural, que tá começando a considerar a hipótese de passar pela transição capilar. Então eu vim te falar 5 coisas que você precisa saber sobre a transição capilar antes de começar esse processo. E vamos começar logo pelo começo, pelo grande choque de realidade, por aquilo que você precisa ter muito claro na sua cabeça antes de começar a passar pela transição. É que a mudança tem que ser interna. O que acontece, gente? Vamos falar assim de uma maneira bem prática. Todas nós, que passamos determinado tempo da nossa vida alisando o nosso cabelo. Se você não sabe, esse é o meu caso. Eu fiquei em média 6, 7, nem sei mais direito quantos anos alisando. E eu já tenho um vídeo aqui no canal contando toda a história do meu cabelo. Mas todas nós que passamos um período da nossa vida alisando o cabelo, fazemos isso por algum motivo. Em geral é porque a gente não aceita o nosso cabelo natural, é porque a gente se acha feia com aquele cabelo, é porque a nossa autoestima fica lá embaixo por ter o cabelo que não seja liso, por ter um cabelo cacheado, por ter um cabelo crespo. Então é por isso que não adianta você passar pela transição capilar se não houver uma mudança dentro de você. Se você não passar a de fato achar que o cabelo natural é um cabelo bonito. E aí, gente, eu vou falar uma coisa que pode ser bastante incômoda ou que pode te catucar lá no fundo. Não adianta você achar bonito o meu cabelo, ou o cabelo de X, ou o cabelo de Y, e achar o seu cabelo que é um cabelo crespo, ou achar o seu cabelo que é um cabelo, de repente, assim, vamos pelo outro lado, um cabelo menos cacheado, menos definido, feio, tá? Não adianta. Quando a gente fala que a mudança tem que ser interna, é porque você precisa entender que isso é um padrão de beleza estabelecido, que você foi ensinada que seu cabelo é feio e que seu cabelo é lindo, e que todos os cabelos são lindos. E você só vai conseguir passar pela transição, chegar no final e conseguir voltar a ter seu cabelo natural se mudar aqui dentro. Se mudar inclusive os seus padrões estéticos e se mudar inclusive aquilo que você passou uma vida inteira falando que era questão de gosto, quando na realidade foi super construído. Então a mudança começa dentro de você, precisa ter uma vontade muito verdadeira e muito intensa de querer se aceitar, de querer se redescobrir e de querer se amar da maneira que você é, com o seu cabelo natural. E também passa muito por esse sentido de entender que o seu cabelo natural não é de maneira nenhuma feio ou menos bonito, menos arrumado, menos fácil. Então é uma mudança que tem que ser interna e que você pode buscar muitas ajudas, inclusive psicológicas, inclusive apoio de uma rede de pessoas, inclusive inspirações aqui no YouTube, mas se não tiver você com você ali todo dia, não vai rolar. A segunda coisa, eu já me antecipei bastante no primeiro ponto, porque na verdade todas as 5 coisas desse vídeo são muito interligadas, vocês vão reparar. Mas a segunda coisa que você precisa saber antes de passar pela transição é que você precisa aceitar o seu cabelo da maneira que ele é. Não adianta criar 1 milhão de expectativas. Muitas das vezes as pessoas que passam pela transição começaram a alisar o cabelo ainda crianças, ainda muito novas. Então o seu cabelo, a estrutura do seu cabelo pode ter sido modificada ao longo do tempo, inclusive com alterações hormonais. Mas mesmo que isso não tenha acontecido, você precisa ter em mente que a maneira como você lidava com o seu cabelo há 10 anos atrás vai ser completamente diferente agora, que você tem informação e que você vai conseguir cuidar dele, lidar com ele mesmo, assim. Falo isso por mim, eu não sabia, por exemplo, como finalizar o meu cabelo, então eu achava que o meu cabelo não tinha forma.
E hoje eu vejo que finalizando, né, eu consigo um cabelo bem mais definido que eu nunca imaginei que eu tivesse. Então, você vai de fato redescobrir o seu cabelo e é muito importante que você esteja 100% de coração aberto pro cabelo que vier. Não se preocupe se ele ficar diferente de como você imaginava que seria e, mais uma vez, evite ao máximo criar expectativa e se comparar com outras meninas. E já que a gente está falando de comparação, uma outra coisa que eu vejo muito também em grupos de transição capilar é gente que faz comparação com tempo de crescimento, né? Poxa, eu tô em transição capilar há 1 ano e o meu cabelo não cresceu nem metade da fulana, que tá há 8 meses. Não faça isso, porque cada organismo é um organismo, da mesma maneira que cada cabelo é um cabelo. Então, crie menos expectativa possível e esteja de braços abertos para receber o seu cabelo da maneira que ele vier. Isso é fundamental para a sua transição dar certo e é totalmente relacionada ao aspecto anterior, que é justamente da mudança interna. Ponto número 3, gente, é o seguinte: a transição capilar ela pode ser muito mais difícil do que você imagina ou muito mais fácil do que você imagina. E tudo isso vai depender de inúmeros fatores. Por exemplo, se você vai ter a sua autoestima muito abalada pela transição, ou se você vai estar tão animada em ter o seu cabelo natural que você vai conseguir lidar com isso de maneira super tranquila. Também vai depender, por exemplo, assim, quanta importância tem o seu cabelo na questão da sua autoestima. Então, por exemplo, se na hora de sair você se preocupa muito mais em estar com uma roupa legal, com uma maquiagem legal, do que com um cabelo perfeito, talvez o processo da transição não seja tão difícil pra você. Pode ser que dependa muito mais, inclusive, também do quão preparada emocionalmente você está. Pode ser não, com certeza isso tem uma influência tremenda. Isso também pode depender muito de como você lidou com o seu cabelo ao longo do tempo. Então, se você tinha mais ou menos dificuldades para aceitar ele, né? Se você acabou alisando por ser mais fácil, mas você até que curtiu o seu cabelo, talvez a transição não seja tão difícil quanto aquela menina que realmente criou uma aversão ao cabelo que ela tinha e aí a mudança interna para ela vai ser muito mais difícil. Então, com certeza, existe uma variação absurda e tremenda quando a gente fala de dificuldade de passar pela transição. Eu sempre falo pra vocês que, assim, passar pela transição nunca é fácil, nunca é super tranquilo passar. Ninguém nunca vai falar que amou passar pela transição capilar, sabe? Porque é chato, é incômodo, é trabalhoso na maior parte das vezes. Mas, com certeza, tem pessoas que lidam melhor com isso e pessoas que lidam pior com isso. Então, tenha isso bem claro na sua cabeça, que também vai depender muito de você, de como tá o seu emocional, de como você trabalhou isso. E não necessariamente precisa de um tempo, pode ser que você assista esse vídeo hoje, comece a transição amanhã e lide super bem com isso. É muito mais a questão de você estar segura do que você quer. E claro, todos esses outros fatores que eu falei vão acabar influenciando, mas saiba que pode ser bem mais difícil ou bem mais fácil do que você espera. Da mesma maneira que pode ser muito mais demorado ou muito mais rápido do que você espera. E aí está atrelado a somente um fator, que é fazer o grande corte, né? Fazer o big chop. Da mesma maneira que tem meninas que cortam o cabelo com 3 meses ou 6 meses, que foi o meu caso, né? Que fiz o grande corte com 6 meses de transição. Tem gente que fica aí 2, 3 anos. E isso aí também vai depender de diversos fatores. Do quão segura você se sente para ter cabelo curto, do quanto tempo você está disposta a passar pela transição de fato, seja fazendo texturização, seja fazendo chapinha, que é, como eu disse, muito cansativo e muito trabalhoso. Vai depender de inúmeras variáveis e isso só quem vai saber, só quem vai ter a resposta de quando é o momento de fazer o seu big chop vai ser você. Então, se a sua transição vai demorar 6 meses ou 6 anos, só vai depender de você. Falando em big chop, a quarta coisa que você precisa saber antes de entrar em transição capilar é que uma hora ou outra você vai ter que perder o medo da tesoura. Seja pra cortar isso aqui de cabelo, ó, seja pra cortar isso aqui, aquelas pontinhas finais da química. Uma hora você vai ter que fazer um corte pra libertar totalmente seu cabelo da química. Então, o meu conselho pra você é: por mais que você seja uma pessoa super apegada a comprimento de cabelo, tente pouco a pouco trabalhar na sua mente que uma hora você vai precisar desapegar de comprimento e, principalmente, tente ver beleza em cabelos que não necessariamente sejam super compridos.
Eu tenho certeza que essa é mais uma daquelas construções que a gente tá sempre falando. Então, feminilidade não tem nada a ver com cabelo comprido, beleza não tem nada a ver com cabelo comprido. Eu me sentia tão feminina com meu cabelo Joãozinho quanto eu me sinto hoje com meu cabelo maior, e até mesmo quanto eu me sentia com um cabelão enorme e liso. Então, saiba que não precisa ser uma coisa imediata, não precisa ser de hoje para amanhã, mas que você, ao longo do processo, vai sim precisar trabalhar sua mente pro momento do Big Chop, e aí você vai ter sim que perder o medo de cortar o cabelo. A última coisa que você precisa saber também quando você estiver entrando aí no processo de transição é que o seu cabelo natural, o seu cabelo verdadeiro, o seu cabelo real, ele só vai aparecer daqui a um certo tempo. Primeiro que assim, enquanto você estiver em transição, o seu cabelo não vai aparecer. Sabe aquela raiz que cresce, aquela raiz que parece que é tipo uma coisa estranha, meio sem forma? Isso definitivamente não é o seu cabelo natural. Enquanto tem química no seu cabelo, o seu cabelo não consegue desabrochar da maneira verdadeira que ele é. Então as pontinhas com química sempre vão prender o seu cabelo e não vão deixar ele se desenvolver. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, mesmo depois de finda, né, mesmo depois que você termina a transição, o seu cabelo ainda vai demorar um tempo pra desabrochar e pra mostrar todo o potencial, pra mostrar de fato quem ele é. Quem acompanha o canal acompanhou isso comigo, e quem não acompanha é só assistir os vídeos mais antigos. Vocês vão ver que logo no comecinho o meu cabelo ele era bem mais liso do que ele é hoje. Quanto mais o meu cabelo cresce, mais ele se mostra mais cacheadinho e mais ele se mostra, inclusive, parecido com a maneira que eu recordava que ele era. Então, tem muitos outros exemplos na internet de meninas que passaram pela transição e que ao longo dos anos o cabelo foi ficando mais definido, ou até mesmo o processo contrário, foi ficando menos definido. Mas geralmente o cabelo define mais com o passar do tempo, então fica tranquila porque vai demorar ainda um bom tempinho para o seu cabelo mostrar de verdade a carinha dele. E não leve isso como uma coisa ruim, leve isso como uma questão mesmo do desabrochar, de quanto mais você deixar ele crescer, quanto mais você cuidar dele, tratar ele com carinho, mais ele vai se sentir à vontade para florescer. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem aqui embaixo quem tá passando pela transição, quem já passou, contem a experiência de vocês. A gente que já passou pela transição sabe o quanto essa troca é importante, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Por favor, cliquem bastante no gostei para eu saber se vocês curtiram esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!